Nós vamos tratar agora do que foi dito no âmbito da Assembleia Geral da ONU entre o presidente da Ucrânia e o presidente brasileiro. O Zelensky questionou o papel que o Brasil, junto da China, vem tentando exercer como, vamos botar uma palavra nisso, como mediador de possíveis negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Acompanhe. Segundo Zelensky, a proposta apresentada pelos dois países fortalece os planos expansionistas de Vladimir Putin. O documento recomenda a interrupção imediata dos combates e alerta para os perigos do uso de armas nucleares, mas não menciona a integridade territorial da Ucrânia, algo que, na visão de Kiev, é um pré-requisito inegociável para um acordo de paz. Point they ignore reveals the desire they're hiding. And when the Chinese-Brazilian duo tries to grow into a choir of voices, with someone in Europe, with someone in Africa saying something alternative to a full and just peace, the question arises, what is the true interest? Everyone must understand, you will not boost your power at Ukraine's expense. Uma reunião foi convocada por Pequim e por Brasília com 19 países em desenvolvimento para discutir sua fórmula de paz na próxima sexta-feira, após o fim da Assembleia Geral da ONU. Zelensky iniciou seu discurso acusando Putin de planejar atingir usinas nucleares na Ucrânia. Segundo o ucraniano, informações de inteligência indicam que o objetivo de Moscou é prejudicar ainda mais a infraestrutura energética do país, dificultando que ucranianos aqueçam suas casas e negócios no inverno. Nesta quarta-feira, a Rússia tomou outros 2 vilarejos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, por onde suas tropas continuam avançando. No último mês, as forças russas ganharam mais terreno na região do que nos últimos 2 anos. Segundo a agência Reuters, o governo Putin criou um programa de armamentos na China com o objetivo de desenvolver e fabricar drones de ataque de longo alcance para serem utilizados na guerra contra a Ucrânia. O drone testado pode viajar cerca de 2.000 quilômetros com carga útil de 50 quilos. Pequim negou o envolvimento no projeto. Já o Kremlin não se manifestou. Vitélio, Zelensky e Lula, enfim, não se bicam, mas esse não acho que é o ponto que eu gostaria de puxar. Independentemente das rugas entre eles, há questões fundamentais envolvidas entre a postura do Brasil de apresentar com a China o que Lula diz que não é um plano, não sei que nome você quer dar nisso, é uma proposta, é um balão de ensaio, é uma sugestão, seja o que for. O que um dos participantes considera é que Brasil e China não estão mediando, estão ajudando a Rússia a ganhar. Mas é verdade. O Lula conversou com o Putin na semana passada. Essa proposta, vamos chamar de proposta, que o Brasil apresentou em coautoria com a China, favorece a Rússia. Nós falamos sobre isso aqui no WW, que é uma proposta de capitulação. Quem concordaria com isso? Quem concordaria em perder 20% do território? O presidente Lula afirmou hoje que a proposta ela favorece a continuidade da existência da Ucrânia e da Rússia, sendo que a Rússia não está sendo ameaçada. Mas isso demonstra que se ignora uma série de fatos, inclusive históricos, que a gente já conversou aqui, a invasão da Alemanha nazista sobre a Tchecoslováquia. Então, por que não queriam fazer uma guerra com o Hitler? Deixaram ele tomar a Tchecoslováquia. Depois ele usou a Tchecoslováquia para invadir a Polônia. Começou a Segunda Guerra. A paz não pode ser paz a qualquer preço, não é Pax Romana. A gente não pode ceder a um país que viola todo o direito internacional. O presidente Lula foi à ONU defender as instituições, inclusive a própria ONU, o direito internacional, a Carta da ONU, mas está com uma proposta alinhada a um país que viola a Carta da ONU, que agride, a guerra de agressão é proibida pela Carta da ONU. Vamos imaginar, vou fazer o exercício que você fez comigo, William. Vamos imaginar um mundo em que a Rússia vence essa guerra, então acaba a ONU, não tem mais direito internacional, porque como é que a gente convive com um país que é membro permanente do Conselho de Segurança, que viola o direito internacional e tudo está bem, tudo continua bem. A gente retoma
aquele ambiente pós-invasão da Crimeia, em 2014, que 3 meses depois o Putin estava celebrando o final da Segunda Guerra, como se nada tivesse acontecido. Essa é a proposta do Brasil, William. A gente tem diante de nós agora uma série de acontecimentos que a gente precisa olhar com muita atenção, levando em consideração esse contexto agora da Ucrânia, do Zelensky e do Lula. Xi Jinping vem ao Brasil, tem a reunião do G20 e há um encontro bilateral de uma visita de Estado do presidente da China, na qual ele vai propor a entrada do Brasil numa das iniciativas estratégicas mais relevantes da China. Essa postura do Brasil e da China em relação à Ucrânia é apenas um começo, Lourival? Eu acho que o Zelensky fez uma análise bastante contundente de que o Lula ele está procurando normalizar, né, a contestação da soberania de países, né? E a China está por trás aí observando, porque o Xi Jinping pretende invadir Taiwan. E quem disse isso foi ele. Ele disse que o problema de Taiwan, o sucessor dele não vai herdar, ele não passará para o sucessor, e se Taiwan não aceitar ser anexada à China, isso será feito à força. Foi isso, o Xi Jinping tem dito isso, né? Então, o Brasil está alinhado com a China, a Rússia, o Irã e a Venezuela, parcialmente, né? A Venezuela, o Brasil não aceitou plenamente a fraude eleitoral, mas também não denunciou a fraude eleitoral. Então, está ali numa posição, no mínimo, ambivalente, mas continua as relações com a Venezuela. Então, o Brasil tem procurado normalizar essa contestação da ordem internacional por parte desses atores, não só no campo teórico, mas nós estamos diante de uma guerra sangrenta, feita sem provocação pela Rússia. E quem está morrendo nessa guerra são os ucranianos. Então, eu gostaria de entender qual é o fundamento moral de o presidente Lula dizer que o Zelensky não é esperto, porque se ele fosse esperto, ele aceitaria essa proposta. Como que você pode dizer isso para um país cujos cidadãos estão morrendo numa guerra injusta, sem justificativa moral alguma? Realmente, eu não consigo entender qual é a esperteza que o presidente Lula está defendendo. Será que, se o Brasil fosse invadido, o presidente Lula aceitaria que um país do leste europeu viesse dar lições de esperteza para o Brasil e que o Brasil deveria abrir mão do seu território em nome de uma paz que, na verdade, é a paz dos cemitérios? E todos conhecemos a história da Rússia e do Putin. Sabemos muito bem que, se for aceita essa tomada de 1/4 do território ucraniano, hoje a Rússia ocupa 1/4 do território ucraniano, é muita coisa. Um pouco mais de 20%. O Zelensky disse em junho que era 26%. E desde então a Rússia ocupou mais território. O Lula, então, aceitaria essa recomendação de que ele deveria abrir mão do território quando os brasileiros estivessem morrendo para defender? E com isso eu queria voltar ao café da manhã do qual você e o Daniel participaram hoje, lá em Brasília, ao qual o Daniel havia se referido, Daniel. E você disse a volta do Brasil ali, né, como no contato que vocês tiveram com diplomatas de vários países europeus, correto? Exato. Volta como, Daniel? Volta com uma voz. Vem a pergunta agora para te provocar um pouco, Daniel. Volta como a voz do Brasil ou volta como o Brasil sendo mais uma voz no barquinho da China? Como um falso amigo, que foi o título do jornal francês Libération, para se referir à frustração com as expectativas criadas pela volta de Lula à presidência brasileira, depois de um período em que o Brasil esteve relativamente ausente do cenário global. Agora, eu só faria uma ponderação. O Brasil, ao contrário de todos os países dos BRICS, ao contrário da China, da Índia, da África do Sul, o Brasil condenou na ONU. O Brasil votou a favor de uma resolução da ONU que condenava, sim, a invasão da Ucrânia pela Rússia.
Isso significa que o Brasil está adotando uma posição equilibrada? Não, claro que não. Mas é preciso fazer essa ponderação também. O ponto é que essa tentativa de Lula de querer influenciar em alguma medida a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, não conseguir assim, ter declarações muito ambíguas sobre Venezuela, isso tem cobrado um preço interno muito alto. E se dependesse de boa parte da ala política e do Itamaraty, Lula já teria se livrado disso, já não estaria mais dando pitaco nesse tipo de impasse internacional. O problema, como o Caio já havia se referido, hoje quem dita a política externa brasileira é Celso Amorim. E Celso Amorim, como eu já ouvi aqui, tem um cachorrinho de estimação. O pet de Celso Amorim se chama Guerra na Ucrânia. E aí eu me lembro, só para concluir, que uma frase que Celso Amorim me deu no ano passado, quando ele esteve com o Putin na Rússia, era de que em algum momento as concessões de lado a lado para a paz na Ucrânia seriam menos custosas para ambos os lados que o custo da própria guerra. Na visão de Celso Amorim, esse momento está próximo de acontecer. E é isso que impede Lula de acatar o conselho de seus auxiliares políticos e do próprio Itamaraty de não entrar mais no assunto e de continuar sonhando com a participação brasileira no processo de paz. Vitélio, para a gente fechar esse complexo e esse segmento do programa, eu tenho mais aproximadamente 2 minutos até o intervalo. O Brasil, eu digo Brasil, quer dizer, o Palácio do Planalto, Celso Amorim e Lula, estão realmente preocupados se são vistos como mediadores ou jogaram isso para fora e vamos estar do lado de quem está ganhando mesmo, que é China e Rússia? Não sei, eu tenho a impressão de que o Lula chegou com uma postura de bom negociador e que isso foi se perdendo ao longo do mandato. Aliás, antes mesmo de tomar posse, as declarações que ele fez para a revista Time, por exemplo, equiparando a Rússia e a Ucrânia como culpados, já não reverberaram bem no resto do mundo. Toda a questão aqui é que não se trata de apoiar o vencedor ou quem está vencendo, o que está perdendo, até porque a expansão da OTAN é uma derrota política para o Putin. A questão é que existe sim o lado do direito internacional que o presidente defendeu no discurso dele na ONU e que a Rússia viola abertamente. A Rússia votou numa resolução que ela não poderia votar, violando o artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU, porque ela está diretamente envolvida na controvérsia, então ela deveria ter se abstido de votar. E aí, só para fazer uma referência ao Daniel, naquela votação o Brasil votou contra a Rússia, foi no dia 25 de março de 2022, e a Rússia descumpriu a ordem da Corte Internacional de Justiça, que é a Corte da ONU, no dia 15 de março de 22, que disse que não havia um genocídio, como Putin alegava no Donbás, e que mesmo que houvesse, a Rússia não poderia fazer justiça com as próprias mãos. Então, é muito difícil de entender o que a diplomacia presidencial faz, William, porque dentro de Itamaraty muita gente não concorda com essa postura do assessor Celso Amorim, e com algumas declarações que o presidente Lula tem feito. A questão, e aqui de novo citando o Daniel, é que a diplomacia do Brasil votou contra a Rússia, mas o posicionamento do presidente do Brasil tem sido sim pró-Rússia, William.